não é que eu acho obrigatório isso, não. Tá, vamos lá. Mas eu vou te dizer, não é porque eu acho. São duas perguntas, mas são muito particulares, eu só vou fazer uma. Não acho obrigatório. Mas você nunca sentiu... Você não teve filho porque você não quis? Não, eu não pude. Você sente falta de ter filho ou não? Já senti muito, Su, mas assim, tanto que eu fiz inseminação artificial, eu sempre perdia de segundo para terceiro mês. Tá? Fiz 2. Não fiz a terceira porque eu sabia que pela bomba de hormônio que se tomava, eu podia desenvolver um câncer. Então, o terceiro eu não fiz, tá? Durante muito tempo eu sempre baseei nisso, tipo assim, se eu tivesse um filho, papapá. Hoje em dia não sinto falta. Eu acho que a minha profissão me trouxe uma coisa que eu fui tendo muitos filhos, de alguma maneira, o vínculo, o carinho, mas hoje não. Hoje eu acho que a vida me deu tantas outras coisas que hoje eu me sinto até ingrata de chegar e falar, mas eu queria ter tido filho. Não. Mas uma segunda pergunta agarrada é essa. Fala. Você teve algum casamento longo que te obrigava, entre aspas, socialmente, de ter um filho? Ou você nunca teve? Tive 2 casamentos e acabaram porque não pôde ter o filho. Isso que eu ia falar. E eu liberei. Eu achei que não podia deixar homens que queriam ser pais. E por mim, era por mim, eu sabia que era comigo. Então eu fiz questão de liberar. E eles foram embora sem falar, não me larga, não, Aninha, eu te amo? Não, eu acho até que tentou, mas eu não queria esse peso. Tá. Eu não queria lá na frente. Tipo Mas assim, como é que você sabia que lá na frente... Porque eu não podia lá mesmo. na frente. Sim. Porque eu não podia mesmo. Que aquilo lá resultaria sempre numa cobrança. Exatamente. Porque eu vou te dar razão. Eu tenho sentido isso, que a necessidade de ter filho é uma coisa tão mais social do que verdadeira. Hoje eu vejo isso. Eu estou vendo hoje. Eu estou te fazendo Também, essa pergunta na época hoje. não. É como se eu tivesse fugido ao lógico, padrão. eu falaria Então, era um desejo, naquela acho que era para época, normatizar. Seria um absurdo você não ter filho. Exatamente. Você ia fazer de qualquer jeito, ia Exatamente. juntar não sei o quê. Mas eu estou vendo que hoje em dia isso não é o essencial. E essa Não. cobrança de mulher de ter filho, e que as mulheres as mulheres que não têm filhos por opção, eu não sabia que tinha mulheres por opção. Tem muitas. E aí E eu tem tô casais por opção. E posso te dizer? Isso daí é encantador. É encantador. Tipo assim, eu tratei 3 casais que não tiveram filhos. Posso dizer uma coisa? Foram os casais mais felizes que eu já tratei. Era uma amizade com o outro. E teve Dona Elza e seu Mário, me lembro bem. Ela estava, na época, com 87 e ele 92. Gente. Ele ainda escrevia bilhetinhos de amor para ela. Tá? E quando ela estava para morrer, ela falou, cuide de Mário para mim. E aí o Mário, depois que ela morreu, durou 1 ano só, foi para um asilo, eu ia lá visitá-lo. Mas eu sabia que eu ia visitar por pouco tempo. Porque ele já estava indo. Não, ele dizia, depois que a Elza se for, eu vou ficar o tempo mínimo. E peço a Deus que esse mínimo seja mínimo. Mas isso era um caso raro na época que você tratou deles. Era um então caso você raro. acha que hoje em dia está está de mais... Copacabana. Eu acho que isso está mais visível. Agora... Porque nós trabalhamos muito, nos ocupamos muito com o trabalho, nos identificamos e nos... Sabe quando você fica encantada por trabalhar? Exatamente. A gente conquistou isso aos poucos. Aí quando vem mais uma coisa... O encantamento, o lar, a casa, a compra, o mercado, fazer o bife que o homem gosta, foi ficando lá meio longe. Eu tive isso porque minha vida... Eles viveram longe de mim. Então eu estou falando com você... parecido com o seu sentimento, por isso que eu estou te entendendo. Porque eu não sinto a falta de não ter os filhos perto. Eu não sinto também hoje. Então é isso. Eu acho que era muito mais um código social, isso, é um código social e cultural. Isso, então né? Eu também acho isso. E que hoje muitas pessoas podem ter o privilégio de não precisar dar satisfação. Durante muito tempo, isso aí. eu tinha... Tanto que as pessoas... Por que você não adota? Por que você não adota? Eu nunca tive esse desejo de adotar. Hoje eu consigo ver que provavelmente
era um desejo mais dos outros do que meu. Era isso que eu ia te dizer, porque Entendeu? 2 homens que eu tive na minha vida que queriam que eu adotasse, eu cheguei aí a um lugar para adotar. Mas não era meu. Primeiro Mas não era que você, né? Não era eu, era para fazer a graça, porque o marido queria, podia ser adotado. Aí eu achava tão lindo aquilo e tudo. Achava socialmente tão lindo, mas desnecessário para minha vida naquele Eu entendi. momento. Você faria por ele. Sabe Mas aquela- não pela criança. A criança, Isso. o filho tem que ser Porque uma eu ia decisão. ficar com o filho. Entendi. Porque o homem quer filho, quer filho, quer filho. Aí a primeira pessoa a separar e a sair de casa é o homem. Exatamente. Aí você fica naquela coisa, vai pegar a criança, não vai pegar. Eles se desvinculam muito Muito rapidamente. fácil. E se vincula ao E filho se de outra vincula ao mulher. filho da outra mulher Mais que já do vem que com o o filho. filho. Isso mesmo, eu vejo isso. Com raras exceções. Claro, não. Né? A gente está falando do movimento mundial. Então, quando a gente fala em movimento, a gente fala do grupo maior. Do grupo, sim. Existem Sim, as da minorias maioria, e tudo. da maioria. Mas essa pergunta eu queria te falar, porque eu também andei mudando um pouco de opinião e vejo que há uma consagração do Dia da Mãe. A pessoa está grávida. Ai, as revistas e os canais de fofoca, é só a mulher grávida, perfil, fulano esperando 7 meses, o homem botando a mão na barriga. É como se fosse nascer uma civilização nova. Não, como se Mas fosse o desculpa. enviado. Né? Coitado de Jesus, né? Que era o cara mais É, bacana. lógico. Teve um parto muito simples, né? Exatamente, Então, assim, como se tivesse, vem o Messias, Vem o o novo Messias. Não, esse daqui vai nascer. Exatamente. Aí vamos todos para ver. Isso Mas mesmo. não é o que se faz hoje. Uma coisa, e é meu filho, meu marido, é o que nós queríamos. E Não, mas nunca... tem uma garotada, eu não sei se foi a Vitube, não sei, gente, que teve um neném bebê agora. é. Ela foi filmando todo o Foi, processo, menina. com as estrias, com não sei o Isso, quê, com o pé inchado. Eu achei aquilo muito bacana. Assim, Certo. para não fazer, Pra porque não as para- mulheres para- se é. escondiam. Claro. Né? Tipo assim, Não, se ninguém. escondia em termos, amor. A nossa classe nunca foi de se esconder. Não, mas as E quem quer se esconder estrias. não vai ser as- artista da não, Globo, as né? Pelo amor de estrias, Deus. as celulites. Não, Ela elas foi não. botando tudo. A barriga parece que nunca tem celulite. Amor, tem um corretor de barriga aí que é uma beleza. Ah! Tô louca pra fazer nas coxas, mas não tem. Não, mas ela mostrou. Eu achei muito interessante. Não, tô falando que ela mostrou, No geral. mas a barriga não tem. Ela é novinha. É nova, ela foi bem ótima. nova. Ela foi moderna. Ela foi uma moderna. Rita Lee da Ela da foi gravidez. moderna. Ela foi moderna. Ela foi moderna. Né? Então tá é bom. como Leila Diniz, né? Que ninguém, Claro. a geração agora não lembra. Claro. Quando A Leila barriga, Diniz botou a lógico. barriga na praia. Depois, em seguida, a Dina Sfati Exatamente. botou, que ela tem na casa dela, nunca vou me esquecer. Eu acho que eu fui na casa dela depois que ela morreu, não. Tem um quadro enorme dela de barriga de fora. Que era uma coisa que era estranha, né? Mas enfim. Era ousado. Agora eu não naquela acho a época. menor graça de barriga de fora com roupa. Não entendo. Não precisa mostrar a barriga porque tá grávida, né? Mas ainda há uma coisa em volta de. Mas eu Parece que tá acho- grávida significa que você se consagrou na vida. Você deu certo como mulher, como atriz, como professora, como mãe, você foi filha. Sabe, são obrigações sociais. Exatamente. Que eu, por exemplo, vou morrer solteira. Aham. Então eu tô errada. Eu não tenho um companheiro para me acompanhar até o caixão, entendeu? Até o caixão que eu digo é alguém para Sim, carregar meu caixão. Então eu tenho várias coisas que eu não entrei encaixada e não sei se eu fiz bem ou mal, mas foi a minha Mas não vida. foi do jeitinho que você sentiu? Foi, sei lá. foi. Olha, posso te dizer, eu não te vejo tão feliz há muito tempo. É mesmo? Te juro. Eu tô meio criançona, eu tô meio... Não, você tá renascida. Certo. Sabe? Eu tô falando isso sério. Eu falei uma palavra. Qual? No dia que eu fui embora do estúdio, que o diretor veio me agradecer pela honra dele trabalhar com a Suzana Vieira, e eu falei assim, sabe por quê? O que Jesus fez quando ele morreu e ele fez o quê? Ele ressuscitou. Ressuscitou. E eu usei essa palavra sem querer, porque não era essa a ideia. Eu falei assim, sabe por que eu agradeço a vocês? Porque eu ressuscitei. E ele falou, nunca vou esquecer que nós fomos portadores desse sentimento para você. Nunca mais você pode ter certeza que eu vou saber que você falou aqui, que aqui você trabalhando ressuscitou.